Bom dia, meus queridos. Hoje é quarta-feira, dia 8 de novembro, e o tema do nosso devocional de hoje vai ser: ousadia não é ausência de medo. Ousadia é a coragem vencendo o medo. Amém? E a parte que nós iremos hoje estudar da Bíblia vai ser Mateus 14, a partir do 22. Jesus anda em cima d'água. É uma passagem famosa, eu particularmente eu gosto muito dela. Vamos estudar ela hoje. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente, para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficavam apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenha medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima d'água até onde o Senhor está." Então Jesus respondeu: "Venha." Pedro saiu do barco e começou a andar em cima d'água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ele sentiu medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé, por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Meus queridos, a gente tem muita coisa para aprender com esse versículo, com essa passagem aqui. Primeira delas, tudo que Jesus ele fazia e ele faz até hoje, ele tem um propósito pré-estabelecido e ele sempre busca ensinar ou apresentar algo para as pessoas que o testemunhavam e para nós. E talvez você esteja se perguntando, né? Por que Jesus ele andou sobre as águas? E eu acredito que o objetivo dele foi mostrar aos discípulos o seu caráter divino, sobrenatural. O fato dele ser o Cristo aguardado. Então isso nos ensina que Jesus ele quer que nós reconheçamos que de fato ele é Deus. Em João 1, a Bíblia ela afirma: ele estava com Deus e era Deus. E isso tem uma importância muito grande, porque nos faz viver com esperança, que é algo que a gente falou muito ontem. O fato de Jesus ele ter se entregado por amor a cada um de nós, a fim de produzir em nosso coração a convicção de que nós fazemos parte de algo muito maior do que a nossa própria vida, porque ele tem planos, propósitos e projetos para cada um de nós, faz com que nós vivamos com esperança e cada dia com mais fé. Quando a gente passa a ter essa consciência, é impossível que a vida da gente não mude completamente. Sabe por quê, meus queridos? Quando você passa a entender o que Jesus ele fala lá no início do versículo dele. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco. Então Jesus manda os discípulos subir no barco e que fossem na frente para o lado oeste do lago. Ele manda os discípulos subir no barco e manda os discípulos atravessar o lago, basicamente. Nesse momento, Jesus ele não avisou para os discípulos: olha,
suba no barco e faça a travessia, porque vai ser uma travessia tranquila, porque vai ser uma travessia sem tempestade, porque não haverá vento, porque as águas estarão calmas. Jesus, ele não promete isso para eles. Mas Jesus, ele ordena que eles subam, que eles atravessam o lago. Por quê? Porque ele dá a certeza a eles de que eles irão atravessar o lago, independente das situações que possam acontecer no meio do caminho. Jesus, ele já garantiu que eles vão, né? Já ordenou que eles vão atravessar o lago. E o mesmo é com a nossa vida. Quando Jesus, ele pede para a gente subir no barco, que é o quê? Quando ele pede para a gente começar um novo projeto, quando ele pede para a gente confiar, quando ele pede para a gente perder o medo, subir no barco da vida e navegar, ele não está garantindo que vai ser tudo perfeito, que as águas não vão estar turbulentas, que não haverá tempestade, que não haverá vento. Não é isso. Ele está garantindo que a gente vai conseguir atravessar, que a gente vai conseguir chegar no nosso objetivo fim. Por que Pedro, no momento que começa a andar sobre as águas, de repente ele começa a cair? Porque ele se entrega ao medo. Medo, meus queridos, a gente sente, a gente sempre vai sentir, a gente vai sentir o medo pro resto das nossas vidas, porque é uma forma de defesa do nosso cérebro, é uma forma de defesa do nosso corpo físico, do nosso corpo fisiológico. Porém, meus queridos, é o próprio nome do devocional de hoje. A ousadia, ela não é a ausência do medo. A ousadia é coragem para você vencer o medo. Pedro, ele começa a afundar quando a fé dele se enfraquece, quando ele sente medo. Cada desafio que nós enfrentamos nas nossas vidas, mais forte nós nos tornamos. Às vezes a gente fica com a sensação de que para as outras pessoas os desafios são menores. Não, é porque elas se tornaram mais fortes. Quando você dá um passo em direção a um desafio, a vida, ela dá 10 passos de direção a você e te entrega os recursos necessários para você conseguir realizar o que você pretende realizar. O fato é, meus queridos, a vida, ela não vai te entregar o que você não está preparado para receber. O universo, ele não te dá o que você não está preparado para receber. Vocês já devem ter ouvido muito frase de mulheres, de e aí, você acabou de ser mãe, como que foi? Você já tinha vontade de ser mãe, como que está sendo? E a mulher responder: nasce um filho, nasce uma mãe. Por quê? A vida, ela vai te dar os recursos necessários para você conseguir realizar aquilo que você está passando. Por que a vida, ela vai te entregar algo que você tem muito medo de receber, que você não está preparado para receber e que você não vai conseguir realizar? Né? A vida, Deus, o universo, ele não vai te entregar o que você não vai conseguir realizar. Paulo Vieira, ele diz em um dos livros dele que a vida, ela começa quando termina a sua zona de conforto. Como que tem sido hoje na sua vida? Você tem vivido como Jesus, como se Jesus fosse apenas um homem sábio, inspirador, ou tem se apropriado de fato que ele é o próprio Deus? Tem se apropriado no fato que ele veio na Terra para poder cumprir o propósito de inaugurar uma nova realidade de intimidade entre você e o nosso Pai Maior. Meus queridos, apegue-se ao fato de que ele sempre saberá o que é melhor para você e o conduzirá a prosseguir. Mesmo que os dias sejam difíceis, mesmo que tenha tempestade, que tenha vento, que as águas não estejam calmas, saiba, existe um propósito maior a ser cumprido. Se Deus, ele te mandou atravessar o lago, subir no barco e atravessar o lago, ele vai te dar condições de atravessar o lago, de chegar do outro lado da margem. Confie no Senhor e viva de acordo com o que o Pai sonhou, com o que o Pai sonhou para você. Quando ele sonha para você, ele deposita esse sonho no seu coração. E às vezes são sonhos que são muito grandes, que a nossa própria cabeça nos limita, fala, não, só um pouco mais baixo. Não, Deus, ele tem sonhos e planos de uma vida abundante planejada para você. Comece a ter mais fé e só assim sua vida, ela terá um verdadeiro sentido.
O que faz Pedro afundar no momento que Deus manda ele fazer o sobrenatural, que é caminhar sobre as águas? O que a gente pode trazer isso para a nossa vida? Caminhar sobre as águas, né? Humanamente, a gente não consegue caminhar sobre as águas. Se a gente for ficar em pé sobre a água, a gente vai afundar. O que isso significa? Que quando Deus ele deposita um sonho muito grande no nosso coração, a nossa mente ela faz isso. Fala, opa, você não consegue caminhar sobre as águas. Ela te limita. Por quê? Aí ela joga o medo em você. Você não consegue caminhar sobre as águas, porque se você for caminhar sobre as águas, você vai afundar. E como consequência, você pode se afogar. É uma forma de defesa do nosso corpo. E aí, trazendo isso para os nossos sonhos. Quando Deus ele te manda começar um projeto novo, o que a sua mente faz? Olha, você não está acostumado a passar por essa situação, você ainda não sabe passar por essa situação, então não passe por essa situação, para você não ter gasto de energia e para você não ter desconforto para sair da sua zona de conforto. Então o que ele faz? Ele te manda o medo. Só que Deus ele já garantiu que você vai conseguir atravessar o lago, que você vai conseguir chegar do outro lado da margem. Repito, ele te garantiu que não vai haver tempestade? Não. Mas ele garantiu que você terá todos os recursos necessários e que ele vai fazer com que você chegue ao outro lado da margem com segurança. Ai, mas aí eu não tenho ainda os recursos necessários, eu não sei como que vai ser o trajeto, eu não sei como que vai ser o caminho, meus queridos. O caminho se faz caminhando. Não se entregue aos seus medos. Não se entregue à sua falta de fé. Não se entregue à sua mente que fica tentando te limitar o tempo todo e te deixar dentro dessa zona de conforto que não é nada confortável. Os nossos medos, eles são sombras do nosso pensamento. E aí isso é física. A sombra ela sempre vai ser muito maior do que o próprio objeto. Quem conhece a historinha de Don Quixote? Don Quixote ele ficava lutando contra a sombra de moinhos de vento. Moinho de vento, vocês conhecem? Né? Aquela com umas hélices rodando. E aí ele via a sombra desses moinhos de vento, das hélices do moinho de vento rodando. A sombra era infinitamente maior do que o moinho de vento, porque o moinho de vento ele já é grande, né? Então imagina a sombra que ele fazia. A sombra dele era infinitamente maior do que o que ele é de fato. E o moinho de vento ele não tinha risco nenhum para Don Quixote. Mas o que o medo de Don Quixote fazia? Com que ele enxergasse um monstro na sombra daquele moinho de vento, e aí ele ficava lutando contra a sombra de um moinho de vento. A mesma coisa somos nós com os nossos medos. A gente fica lutando contra a sombra de algo gigante que a nossa cabeça e que o nosso medo faz com que a gente enxergue muito maior do que o de fato é, e o nosso cérebro faz a gente fantasiar de que um moinho de vento é um monstro que, sabe, pode nos fazer mal, que pode nos matar, que pode nos machucar. Então, meus queridos, feche seus olhos agora. Paizinho, obrigado por mais um dia que se inicia. Obrigado pela minha vida, obrigado por me permitir acordar, respirar, obrigado pelo nosso pão de cada dia, pela minha casa, pela minha cama, por todas as pessoas que eu amo, pela minha família. Paizinho, no dia de hoje, fortaleça a nossa fé. Paizinho, tire o medo que habita no meu coração, que habita na minha mente, que eu tenha mais bom ânimo e coragem. Coragem, Pai, para que eu possa seguir todos os planos e sonhos que vós tem reservado para minha vida, Pai. Dai-me bom ânimo, coragem e ousadia para que eu possa enfrentar os meus medos. Fortaleça minha fé, Pai, para que eu possa cumprir todos os propósitos que o Senhor tem para minha vida, Pai. Amém, amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. Já sabe, compartilhe essa mensagem. Vamos abençoar a vida de outras pessoas com a palavra de Deus. E nos vemos amanhã novamente. Fiquem todos com Deus.